aqui um trecho desse texto, né, do livro Fonte Viva. Ele já nos traz tantos ensinamentos sobre o nosso tema aqui da noite de hoje, que é o perdão e a justiça divina. E antes, né, antigamente, como que nós víamos Deus? Antes, Deus, ele era aquele homem de barba branca, sentado num trono, que ficava lá julgando, punindo, enviando as pessoas para o purgatório. Essa era a imagem que nós tínhamos de Deus. Hoje nós já temos consciência para compreender que, na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, Deus é amor, é justiça divina, é o bem soberano. Isso que é Deus. E a doutrina espírita vem nos explicar Deus. E vem nos explicar tudo isso, tirando essa imagem que antigamente nós tínhamos dele. E Deus, em toda essa perfeição que Ele tem, Ele poderia também nos ter feito perfeitos. Ele também poderia ter criado mundos que já fossem perfeitos, mundos celestiais. Mas na sua sabedoria Ele quis que cada um de nós, por nós mesmos, buscássemos a nossa perfeição. E é por isso que quando Ele quer que cada um de nós busque a sua perfeição, Ele também dá a cada um de nós o livre-arbítrio, que é a possibilidade de cada um decidir o que vai fazer. Então cada um de nós tem o livre-arbítrio para poder escolher exatamente o que quer fazer das suas vidas. E isso é uma das coisas, inclusive, que a doutrina espírita ela defende muito. A doutrina espírita ela nunca vai dizer para nós que nós nunca podemos fazer alguma coisa, ou que nós somos obrigados a tomar algum tipo de atitude. Não. Cada um de nós tem a livre escolha para fazer o que nós queremos. A doutrina espírita ela vai sim nos orientar, nos direcionar qual é o melhor caminho que nós devemos seguir para que nós consigamos encontrar essa perfeição que Deus quer de nós. Mas jamais vai interferir nas nossas próprias escolhas. Então, se cada um de nós tem o livre-arbítrio para escolher o que quiser, nós podemos escolher, por exemplo, semear a discórdia, se nós quisermos. Se nós quisermos, nós podemos decidir semear mentiras. Se nós quisermos, nós podemos semear violência, desrespeito. Porque na hora de semear, nós podemos escolher o que nós vamos semear. Mas no momento da colheita, a colheita ela se torna obrigatória. Então, se na semeadura nós escolhemos, na colheita nós não temos escolha. E isso faz parte da justiça divina. Por mais que Deus nunca vá nos abandonar, por mais que a espiritualidade amiga sempre vai estar ali do nosso lado, nos amparando, apesar das nossas decisões equivocadas, ainda assim, essa colheita, ela se faz obrigatória. E aí a gente às vezes para pensar na nossa encarnação atual. O que são, às vezes, 80 anos numa encarnação, quando a gente compara com a eternidade que é a nossa vida espiritual? Então, às vezes, nós conversamos com pessoas que têm 70, 80, 90 anos e eles falam, meu Deus, como o tempo passou rápido. E realmente passa muito rápido. É muito breve. E é por isso que, na grande maioria das vezes, nós vamos enxergar pessoas que estão semeando alguma coisa que não é tão boa, mas nós não vamos conseguir enxergar essa pessoa colhendo aquilo que ela deve colher, que é a colheita obrigatória. É por essa mesma razão que, por vezes, nós vamos ver algum irmão nosso colhendo alguma coisa e nós não vamos compreender, porque nós não conseguimos enxergar o que aquele irmão semeou. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar irmãos nossos que estão em provações muito dolorosas. Às vezes, crianças com deficiências horríveis, e a gente vai até se questionar da justiça divina. A gente vai falar, Senhor, isso não é justo. Por que uma criança nasce com tantos problemas se é só uma criança? Acontece que nós estamos olhando com o nosso olhar material, que só consegue enxergar a brevidade dessa encarnação. Nós não conseguimos com os nossos olhos
enxergar o espírito milenar que nós somos. E aí, por vezes, até nós estamos passando por colheitas que são difíceis, por provações que são difíceis, e a gente não consegue entender a razão. E realmente é difícil porque nós não lembramos das nossas outras experiências que muitas vezes justificam essa colheita que nós estamos tendo. Mas o tempo, ele devolve tudo. Para cada um de nós, para todos nós. Todos os sentimentos que nós sentimos, eles vão voltar para nós. Todos os pensamentos que nós pensamos, que nós emanamos, eles também vão voltar e nós vamos ser obrigados a conviver com eles. Todas as atitudes que nós temos, elas também vão voltar para o nosso campo. Então, que tipo de pensamentos que nós estamos tendo, que tipo de sentimentos que nós estamos tendo e quais são as atitudes que nós estamos tendo hoje? Porque isso vai voltar em algum momento para nós. Mas engana-se quem pensa que isso é algum tipo de vingança, ou de olho por olho, dente por dente. Não. Isso é a lei de causa e efeito. Então, se nós semeamos, nós vamos colher. Isso é a justiça divina. E se Deus não é aquele Senhor de barba branca que está lá punindo e castigando e dizendo quem vai para o purgatório, se Ele é amor pleno, um amor que a gente não consegue nem compreender o tamanho ainda, então certamente Deus não é vingador. Ele não trabalha com uma justiça divina, que é a justiça dele, de uma forma onde é punitivo. Não, tudo isso é para o nosso aprendizado. Quando eu estava estudando para trazer o tema para a noite de hoje, eu me deparei com uma palestra do Haroldo Dutra, que nessa palestra ele conta um caso que aconteceu com ele, e como, Haroldo, ele é um juiz, ele conta que ele estava julgando um caso, e esse caso era de um assassinato. Um jovem, ele tinha sido brutalmente assassinado, e aí ele estava julgando aquele caso e ele deu a pena para aquele assassino de pena máxima. E no final desse julgamento, a mãe desse rapaz que havia sido assassinado chegou até o Haroldo e agradeceu, E ela disse: olha, eu fico feliz que hoje a justiça tenha sido feita. É uma pena que a pena que o rapaz recebeu não tenha sido uma pena maior, sendo que já tinha sido a pena máxima. O Haroldo olhou para ela e disse: eu entendo a sua dor, mas hoje a justiça não foi feita. E aquela mãe não entendeu a resposta que o Haroldo deu para ela. E aí ele prosseguiu. Ele disse o seguinte: nenhuma sentença humana tem o poder de fazer a justiça, porque o justo seria o seu filho ser devolvido para os seus braços. E isso nenhuma justiça humana é capaz de fazer. Então aqui a gente consegue compreender a diferença da justiça humana para a justiça de Deus. A justiça de Deus, cada centímetro do mal que nós causamos, dos erros que nós causamos, vai ser reparado. Na justiça do homem isso não é possível acontecer. O máximo que ali naquele caso pode ser feito é esse irmão que cometeu esse assassinato, ele ser recluso da sociedade para não cometer esse mesmo crime e outras mães não virem a sofrer o que essa mãe sofreu. Mas na justiça divina não. Esse erro vai ser reparado. Esse irmão, ele vai retornar à Terra ou a algum outro planeta para reparar aquele mal que ele causou. E assim acontece com cada um de nós, para que nós possamos nos lapidar e melhorar cada dia mais. E é por isso que a justiça de Deus, ela precisa de tempo. Não é possível numa encarnação nós conseguirmos reparar todos os erros que nós causamos. E é exatamente por essa razão que é muito difícil a gente ver quem semeia e a colheita numa mesma encarnação. Nós precisamos desse tempo. Emmanuel, ele também nos traz um outro ensinamento. Ele diz que a justiça divina se baseia em 3 fundamentos: no arrependimento, na expiação
e na reparação. Ele diz que o arrependimento não é a gente sentar, chorar e dizer que se arrepende. O arrependimento é algo muito, muito, muito mais profundo. O arrependimento é uma mudança total de direção. O arrependimento é quando o Espírito ele olha para trás e ele diz: esse não sou mais eu não quero mais isso para mim. E quando isso acontece, esse Espírito ele consegue reconhecer que ele errou, que ele causou dor, que ele acabou seguindo por caminhos que não são os caminhos corretos, e ele decide agir diferente. E o arrependimento também é o desafio diário de nós agirmos diferentes, para nós não continuarmos no erro. Isso é o verdadeiro arrependimento. Emmanuel diz que esse arrependimento é o primeiro movimento do Espírito em direção à luz. Só que é só o primeiro passo. Porque o arrependimento na justiça divina não apaga o erro cometido. Então, a partir do momento que a gente se arrepende verdadeiro e profundamente, nós vamos para o segundo fundamento da justiça divina que Emmanuel nos ensina, que é a expiação. No momento da expiação, é o momento da colheita. É o momento que aquele espírito, depois de já ter se arrependido verdadeiramente, ele vai colher. Então, muitas vezes, é o momento do sofrimento. Muitas vezes é o momento da dor. É aquele momento que aquele espírito ele pede para reencarnar, sofrendo aquilo que ele fez o seu irmão sofrer em uma outra experiência. Inclusive, a gente tem vários relatos de irmãos nossos que na época da Inquisição eram aqueles que torturavam, e depois eles terem entendido o seu erro e se arrependido, eles suplicaram para vir com deficiências físicas que pudessem se assemelhar um pouquinho à dor que eles causaram àqueles irmãos no momento da tortura. Então, esse é o momento da expiação. E por vezes a gente não consegue entender o que nos acontece. De novo, porque a gente não lembra daquilo que aconteceu no passado. Muitas vezes, claro, esse espírito também ele vai passar por situações semelhantes àquela que ele fez aquele outro passar, para que ele possa refletir e despertar, entender mais sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a caridade, que tanto Jesus veio nos ensinar e nós ainda não conseguimos aprender, depois de tanto tempo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18, os Espíritos nos dizem: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque ela lapida a alma e nos aproxima da verdade. Se a tudo nós temos que dar graças, agradecemos também a dor que nós estamos passando, porque alguma razão tem. Só que depois da expiação vem a terceira parte, que é a reparação, que Emmanuel diz que é o tempo mais belo. É quando aquele espírito já arrependido, já lapidado pela expiação, ele volta pela sua própria vontade para corrigir o mal que fez, mas de uma forma muito mais leve do que ali no momento da expiação. Então, muitas vezes, esse espírito vai voltar com missão de amor, de cuidado, de serviço ao próximo. Pode ser que esse irmão, em algum momento, ele destruiu famílias. Então, agora ele vai ser um pilar de famílias que vai trazer a união. Ou dentro da sua própria família, ele vai ser aquele elo de união entre a sua família. Pode ser também que esse espírito ele tenha abusado do poder. E aí ele retorna em tarefas que exigem a humildade, em serviços de humildade, para ele conseguir compreender. Pode ser que tenha sido um irmão nosso que feriu a muitos outros. E aí nessa encarnação da reparação, ele retorna curando. Então, às vezes, um médico, um enfermeiro.
Mas o que a gente precisa lembrar é que na doutrina, né, na doutrina espírita não existe regra. Então, não quer dizer que a gente vai ver um médico, um enfermeiro, que significa que ele causou, né, assassinou alguém ou algo nesse sentido. Não funciona dessa forma, não existem regras. Mas isso são exemplos para que a gente possa compreender um pouco melhor. Então, a reparação fecha esse ciclo que Emmanuel veio nos falar sobre a justiça divina. Deus não deseja para nós a dor eterna. Não existe essa questão da dor eterna, do sofrimento eterno. Cada um de nós tem a chance de aprender, de se arrepender e de recomeçar. Todos nós, sem nenhuma exceção, têm a mesma chance. Basta nós fazermos a nossa parte, que talvez seja o mais difícil. É como se fosse numa escola, né? Essa questão do arrependimento, da expiação e da reparação. Nós temos lá um aluno, uma criança, que os pais estão lá incentivando essa criança a estudar, a comparecer à aula, mas ele, pela sua própria escolha, decide não estudar e reprova. Os pais querem que essa criança sofra por não passar de ano? Não querem. Mas ele, infelizmente, vai sofrer porque foi a sua escolha não estudar. Então, a consequência vai ser ele ver os seus coleguinhas indo para a próxima classe e ele ficando naquela lá. Para que ele possa reaprender aquilo que ele não conseguiu absorver e, principalmente, aprender a fazer a parte dele. Então, Deus não quer ver o nosso sofrimento, mas ele acaba se tornando necessário para que nós possamos atingir essa perfeição. Então, quando alguém nos prejudica, nos faz algum mal, qual que às vezes é a primeira coisa que a gente pensa? Eu quero justiça. Só que de tudo isso que a gente refletiu até agora, que é a justiça divina, será que eu estou clamando por justiça ou será que eu estou clamando por vingança? É uma linha muito tênue. E aquelas pessoas que decidem se tornar justiceiros, que na verdade são os vingadores, muitas vezes eles estarão se tornando mais criminosos do que aquele que cometeu o crime. Então, que nós possamos refletir quando nós clamamos por justiça. Será que realmente é justiça que a gente está pedindo? É claro que talvez cada um de nós que está aqui esteja ouvindo essas palavras e possa pensar, mas ela não sabe o que eu passei. Ou ela não sabe o que eu tenho passado. E realmente, eu não sei. Mas Deus sabe. E Deus não falha. Deus não erra. Nada acontece sem um propósito. Talvez nós ainda carreguemos a mágoa de uma traição. Pode ser que a gente tenha dentro, né, um amigo ou uma amiga que nos abandonou no momento que nós mais precisávamos daquela pessoa e daquele apoio. Pode ser que os nossos pais ou as nossas mães não nos amaram da forma como nós precisávamos quando nós éramos mais novos ou em determinados momentos. Pode ser que nós tenhamos sofrido alguma injustiça no trabalho, no relacionamento. Pode ser ainda que alguém que nós confiávamos nos feriu. Ou ainda pode ser que nós precisamos perdoar a nós mesmos por conta de uma culpa que talvez nós tenhamos de alguma decisão ou de uma atitude que nós tomamos e nós ainda não conseguimos nos perdoar. Tudo isso é válido. Tudo isso merece o nosso cuidado. Só que perdoar não é esquecer o mal não é esquecer quem nos causou o mal, nos prejudicou, ou não é esquecer a situação que aconteceu. Perdoar é lembrar de tudo isso sem sentir dor, sem sentir mágoa da situação ou da pessoa. Até porque, meus irmãos, eu duvido, eu tenho muita dúvida que qualquer um de nós aqui saia do berço até o túmulo sem ferir ninguém. Certamente nós já ferimos muitas pessoas nessa encarnação. E possivelmente, infelizmente, nós ainda vamos ferir. Então, quem somos nós
que não podemos perdoar o nosso irmão, sendo que nós também falhamos tanto? Nós estamos nos achando muito superior àquele que nos feriu? Então, quando alguém nos faz algum mal, nos prejudica, da forma que for, cada um de nós aqui tem duas decisões. Nós temos o livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher. Então, nós podemos olhar para Deus, esquecer tudo. Esquecer os ensinamentos que a gente já estudou sobre a espiritualidade, esquecer que nós temos os nossos mentores que nos auxiliam, esquecer que nós temos o amparo divino e falar: eu esqueço disso tudo e eu vou resolver do meu jeito. Eu vou me tornar um justiceiro, um vingador. E aí você vai falar que você vai resolver, nem que seja a última coisa que você faça. Você vai se tornar um justiceiro até o fim dos seus dias. Acontece, meus irmãos, que os nossos dias não têm fim, porque o nosso espírito é eterno. E aí, nessa de nós escolhermos não perdoar e resolver do nosso jeito, quantas encarnações nós temos vindo com esses mesmos irmãos? 5, 8, 10, sabe-se lá quantos? Porque quantos irmãos nossos que através de psicografias ou numa mesa mediúnica ou algo nesse sentido, chega para nós e nos diz que está há séculos preso naquela situação ou com aquele irmão, porque não consegue perdoar. E isso é o sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, e tudo isso prende. A única coisa que liberta é o amor. E muitas vezes nós temos irmãos que têm esse sentimento tão grande de ódio, de mágoa um com o outro, que esses espíritos acabam se fundindo num único corpo e tem duas cabeças. E aí nós vemos às vezes os irmãos siameses. Olha só como esse sentimento, o que ele pode fazer conosco. Muitas vezes dois irmãos reencarnam e acabam se casando. Às vezes tem ali um ressentimento, uma mágoa muito grande, e eles vêm num relacionamento para tentar reparar. Mas o que acontece nesse relacionamento? Muitas vezes se torna um relacionamento extremamente turbulento, doentio, que o objetivo desses dois é unicamente tirar a paz um do outro. Então eles têm a oportunidade de reparar aquilo que eles têm para reparar, mas eles decidem pela guerra. Os nossos corpos não foram feitos para sentir mágoa, rancor, ódio e nenhum tipo desse sentimento negativo. E aí, quando nós sentimos esse tipo de sentimento, nós adoecemos. Então, muitas vezes, a primeira coisa que acontece são os problemas do estômago, no intestino, azia, problemas gástricos que depois vão evoluir para um câncer de estômago, um câncer de intestino. A mesma coisa com o nosso sistema cardiovascular. O nosso corpo não foi feito para ter esse tipo de sentimento. Então esse é o primeiro caminho que nós podemos seguir. Mas nós ainda temos uma outra escolha quando alguém nos magoa, nos prejudica. Que é sim, olhar para Deus e falar: o Senhor é quem deve julgar. Porque eu não posso ser juiz da minha própria causa. Eu não sou digno disso. Eu não sei os erros que eu já cometi para eu poder dizer que eu posso ser juiz da minha causa. E aí, quando isso acontece, nós estamos a um passo da nossa libertação. Porque quando alguém nos prejudica, esse alguém prende uma algema na nossa mão. E aí, nós temos esses dois caminhos. No caminho em que eu quero a vingança, eu quero a justiça, essa algema eu prendo o outro lado dela na mão desse irmão que me prejudicou. E assim a gente segue. Sabe-se lá por quantos séculos juntos, presos. Mas se eu escolho o segundo caminho, eu não prendo essa algema na mão desse outro irmão. Eu coloco a algema na minha própria mão. E eu sigo a minha jornada. E aí, quando esse irmão precisar reencarnar e suplicar por vezes para reencarnar conosco,
para reparar o mal que ele fez, a espiritualidade amiga e maior vai dizer: não, com ele você não vai reencarnar. Você vai sim retornar para reparar o mal que fez, mas não com ele, porque ele já se libertou, ele já te perdoou, já seguiu o seu caminho. Então, o que será que nós queremos? Qual escolha que nós decidimos tomar? O perdão, ele é sinônimo de libertação. Então, que nós possamos nos libertar. É fácil? Não é fácil. Porque falar é fácil. Mas agir é o desafio. Às vezes, alguém nos machuca, essa ofensa que a gente recebeu, em uma semana a gente esquece. Mas por vezes tem outras coisas que a gente pode levar 5, 10, 20 anos, uma encarnação inteira. Então, quando nós falamos de perdão, não é esquecer, mas é lembrar sem sentir a dor e a mágoa. Então, quando nós conseguirmos isso, nós estaremos livres. E para que nós consigamos esse resultado, é diariamente nós educarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque quando nós vamos lembrar daquilo que aconteceu, às vezes a gente vai sentir dor. Mas é pensar: eu não quero sentir essa dor. Eu também não sou perfeito. Então é educar o nosso pensamento e o nosso sentimento que esse momento, ele vai chegar. Para cada um de nós, de todas as ofensas que nós já recebemos. E se nós precisamos ser gratos a tudo, que nós sejamos gratos também a Deus por esses irmãos que Deus coloca nos nossos caminhos, porque se não fossem eles a estarem nos nossos caminhos, a gente não conseguiria passar pelas nossas provações e reparar os nossos erros. Então, que nós possamos ser agradecidos por essas pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos, que acabam nos ofendendo e nos magoando. E se em algum momento nós tivermos dúvidas da necessidade do perdão, eu quero que vocês se recordem de Jesus, que não tinha nada para resgatar do planeta Terra quando ele esteve aqui conosco. E ainda assim ele foi crucificado. E quando ele estava na cruz, o que ele falou? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E se isso não for suficiente, que nós possamos nos lembrar da oração que nós falamos todos os dias. Senhor, perdoa as minhas dívidas, na medida que eu perdoo aos meus devedores. Então, se eu não perdoo os meus devedores, como eu quero que Deus me perdoe? A não ser que a gente só fale a oração do Pai Nosso sem entender o que a gente está falando. Mas é isso que nós estamos pedindo. Para nós irmos finalizando, eu quero deixar uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item do perdão das ofensas, que diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que já era. Perdoa a fim de que Deus nos perdoe. Porque se nós formos duros, exigentes, inflexíveis, se nós usarmos do rigor até por uma ofensa leve, como vamos querer que Deus seja indulgente para com os nossos erros? Espíritas, jamais vos esqueça de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. A vocês que se dizem espíritas, sejam realmente. Esqueçam todo o mal que vos hajam feito, e não penseis senão em uma única coisa, no bem que nós podemos fazer. Feliz daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Quem disse essas palavras foi Simeão, em Bordeaux, 1862. Então, para que nós possamos encerrar esse momento de reflexão na noite de hoje, que a gente possa se recordar
que perdoar é caminhar com Jesus. Que mesmo na cruz ele não pediu justiça, ele ofereceu amor a cada um de nós. E que esse amor que ele ofereceu, nós possamos ter dentro dos nossos corações para seguir as nossas vidas, mas principalmente para levar esse amor a todos os lugares que nós possamos levar. Então, que essa paz e esse amor de Jesus possa estar dentro de nós e possa nos acompanhar no dia de hoje e em toda a nossa vida. Muito obrigada.